Problemas técnicos. Problemas técnicos. Mas ontem tivemos um culto maravilhoso, né? Dos irmãos que vieram, né? Nossa irmã diaconisa Fátima, presidente do nosso grupo. Realmente, os irmãos diáconos são uma maravilha e uma bênção. De vez em quando a gente se estranha um pouquinho, né? Mas isso é normal, né? Isso é normal, mas os nossos irmãos têm sido realmente uma bênção na nossa igreja, né? E que Deus continue abençoando todos os nossos irmãos diáconos da nossa igreja, para que sejamos e continuemos a ser, como a Bíblia fala, cheios de sabedoria. Ontem o pastor Rony estava falando sobre isso, né? Os diáconos cheios de sabedoria. E os nossos irmãos aqui realmente são cheios de sabedorias, né? E podem realmente fazer muita coisa. É realmente uma maravilha. Os irmãos que fizeram aniversário, né? Essa semana, a irmã Silvânia, cadê ela? A Thalia, a irmã Silvânia, a irmã Vera, né? Que Deus abençoe os irmãos. E não deixe de orar pelos nossos irmãos que estão precisando de nossas orações, né? Os irmãos sabem que temos irmãos que estão enfermos, estão doentes, não podem estar aqui conosco todos os cultos, todas as atividades, né? Irmã Noemi, irmão Silas, nós temos aí a irmã Jerusa, irmão Jair também com as suas dificuldades, né? Pastor Marco Vinícius, que já melhorou, graças a Deus, né? Aí hoje conosco também, e vamos levando. A vida é assim, e assim nós vamos levando para a honra e glória do nosso Deus, né? Então, Manoemi também, né? Que Deus possa estar ajudando os nossos irmãos em todos os momentos de suas vidas, né? Vamos abrir então nossas Bíblias na carta de Paulo a Romanos, capítulo 5, e vamos ler os versículos 19 a 21. E não esqueçam também da neta da nossa irmã Marise, né? A Catarina, né? Catarina, que essa semana foi internada com um problema lá no sangue, então a gente precisa respiração, né? Então a gente deve estar orando por ela. É de 2 anos de vida, né? Ela foi apresentada em nossa igreja, então os irmãos estejam orando por ela para que Deus possa estar abençoando a vida dela. Romanos capítulo 5, 19 a 21, diz assim, Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Para que, como o pecado reinou a morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim como o pecado entrou na humanidade, através de um só homem, também através de um só homem, né, a salvação, a graça foi nos concedida. Ontem eu ouvi uma frase que eu gostei, amei dessa frase. O irmão Marcos até ouviu junto comigo. Foi, irmão Marcos? Ouviu junto comigo, né? Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas também não estava no Calvário e herdei a graça. Mais ou menos o que Paulo estava dizendo. Vamos entender então o que Paulo quer quando ele coloca nesses versículos este assunto da graça de Deus nas nossas vidas. Bom, quando você estuda a carta de Paulo aos Romanos, lá do capítulo 1, você vai observar alguns detalhes, né? De vez em quando a gente está trazendo aqui a carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta muito rica teologicamente, já falei isso para os irmãos, né? E os irmãos deveriam estudar bastante a carta de Paulo aos Romanos, porque ele vai tratar de alguns assuntos muito importantes para nossas vidas. Primeiro, ele quer dizer que a igreja de Roma, a princípio, ela realmente era uma igreja exemplar para ele usar como testemunha, né, para aqueles que estavam ouvindo as mensagens de Paulo. Ele diz isso lá no capítulo 1, versículo 8. Se você quiser dar uma olhadinha,
você vai ver isso. Lá no versículo 1, capítulo 8, Paulo está dizendo que aquela igreja era um exemplo de fé. Exemplo de fé. Quarta-feira passada, no culto de oração, o irmão Adailton, cadê o irmão Adailton? Está lá fora, né? O irmão Adailton, ele falou uma coisa interessante, pedindo a Deus que aumentasse a fé dele, não foi? Né? Para que ele pudesse realmente ter uma outra experiência maravilhosa com o nosso Deus e viver uma vida diferente. A vida que nós vivemos como filhos de Deus, ela começa com fé, não tem jeito. Se você não tem fé, tem alguma coisa, algum problema aí. Eu sei que a fé, ela é particular, muito particular, de cada um. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. É que nem uma academia. Se você não exercita os músculos, você daqui a pouco está fraco. Daqui a pouco você está flácido. Daqui a pouco você não consegue fazer mais nada. Os músculos estão sem força. Você precisa fazer alguma coisa para fortificar os músculos. Mesma coisa a fé. Tem que fazer alguma coisa para que a fé possa ficar mais forte, vamos dizer assim, né? E ele continua nesse capítulo dizendo, lá no versículo 17 do capítulo 1, que você e eu vivemos pela fé. O crente não tem outro caminho por aí, é a fé. Você vive pela fé. Não tem como mudar isso. E fé, você sabe o que é. O que é fé? É o firme fundamento, é a tua base. É um alicerce seguro para que você possa viver. A nossa vida, ela tem que ser uma vida alicerçada em Cristo Jesus, mas isso só é possível através da fé. E neste mesmo capítulo ele continua dizendo, e ele vai apresentar 3 exemplos interessantes no capítulo 1. Ele vai apresentar para a gente no capítulo 1, no capítulo 2 e depois no capítulo 4 exemplos para que você pense, aprenda e medite. Primeiro, ele vai dizer que a justiça de Deus, a humanidade, um dia vai ter que enfrentar. Lá no capítulo 1, versículo 32, ele coloca isso. Você pode dar uma olhadinha aí. Que a humanidade vai um dia se apresentar diante de Deus. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E pior será para aqueles que não têm Cristo. Nós sabemos muito bem disso. Então você tem uma vida e que você saiba disso. Um dia você vai chegar diante de Deus e a justiça de Deus será manifesta naquele dia. Condenado nós não seremos, porque nenhuma condenação há, diz Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo afirma que condenado você não será. Mas enquanto você está nesse processo aqui de santificação que nós falamos semana passada, você tem e vai prestar contas a Deus de tudo aquilo que você faz. Mesmo que você ache que ninguém está vendo. Deus está vendo. Todos nós seremos julgados. Todos nós. Você e eu seremos julgados. Quando eu falo julgado, você começa a pensar aí, por favor, num tribunal. Imagine um tribunal em que você é o réu e vai estar ali diante do juiz e naquele dia você vai passar aqueles instantes, vamos dizer assim, em que o martelo será batido. Condenado ou absolvido. Então, fique com essa ideia na cabeça, que daqui a pouco eu vou falar algumas coisas mais sobre esse detalhe. Todos nós seremos julgados. Mas julgados baseados no quê? No capítulo 2, versículo 16, Paulo apresenta no quê? Todos nós seremos julgados pelo o quê? Evangelho. Ou seja, pelas boas novas. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, trouxe para a humanidade consigo as boas novas. Passou por seus apóstolos, e os seus apóstolos passou para os discípulos, e os discípulos agora foram todos até chegar a você. E será assim até o último dia.
Então, tudo que ele passou será para você e para mim motivos de julgamento. Aí você fica pensando assim, o negócio vai ficar estreito. Por quê? Porque eu sou um homem pecador. E a Bíblia, ele me orienta a viver uma vida sem pecar. Ou para que não venha a pecar. Só que eu peco. Então, quando eu chegar lá diante do Senhor, como é que vai ser? Aí você vai ter que dar teu jeito. Mas o jeito que você vai ter que dar não vai resolver lá diante dele. Você tem que fazer antes. Você precisa viver uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo. Então, Paulo, ele quer que você entenda isso, que o seu ser, o seu corpo espiritual, o dia quando sair dessa vida, vai estar diante do tribunal e o juiz vai olhar para você e vai dizer, segundo o que está escrito nos livros, julgado, condenado, julgado, absolvido. Então você tem que ter uma vida que Deus quer que você viva. E lá no capítulo 2, versículo 29, ele coloca uma coisa interessante. Não adianta você ser religioso. Não adianta você cumprir a lei ao pé da letra, como está escrito. Porque os judeus achavam, e acham até hoje, que cumprindo a lei ao pé da letra estão salvos. Só que Paulo fala nesse texto, você vai ler depois, com calma em casa, que a justificação não vem pela lei, porque a lei, ela somente fez revelar os nossos pecados. Você precisa fechar uma aliança com Deus. Você precisa fechar um contrato com Deus. E Paulo usa naquela igreja a expressão circuncisão. Você sabe o que é uma circuncisão? O judeu fazia muito isso, né? Hoje seria, podemos dizer, a operação de fimose. Quem já fez sabe. Aquele parte do prepúcio ali tirado era, então, uma representação de uma aliança com Deus. Só que não é física, porque os judeus têm físico, mas, no entanto, nem todos estão salvos. O que salva o homem é a justificação mediante a evangelização, a palavra de Deus, que precisa ser anunciada e vivida por cada um de nós. E essa aliança, essa circuncisão, diz Paulo, é feita no coração, lá dentro, no íntimo. Essa aliança não vem pelos nossos méritos. No capítulo 3, versículo 9, 10 e 28, Paulo vai mostrar isso bem claro, não é pelo seu mérito. Você não tem nenhuma condição, você é uma pessoa que transgrediu a lei, você é uma pessoa que, infelizmente, nós, no caso, somos pessoas inimigas de Deus. Todos nós transgredimos a lei de Deus, seja num ou seja em todos. Mas se você transgrediu em um, você transgrediu em todos. Quebrou a lei de Deus. Quebrou a aliança com Deus. Então, o que acontece? Vem Paulo no capítulo 5, que nós lemos inclusive, e vem explicar para você que a nossa salvação, ela é um presente, uma graça de Deus. Porque você e eu, nesse tribunal de Deus, se coloque lá, não esqueça dessa figura, você está ali diante do justo juiz que vai julgá-lo e diante das coisas que você, vamos dizer assim, as provas que você vai apresentar, né, que está lá registrado no livro de Deus, você será absolvido ou não. Mas tudo que eu fizer para tentar ser absolvido aqui neste mundo não vai resultar em nada. Somente a justificação pela graça de Deus. Então vamos entender o que é graça. O que é graça? Aí a gente costuma dizer logo, eu não sei porquê, Manancia, me desculpe, eu vou usar o teu nome. Não sei porque quando eu falo em graça, eu me lembro de uma expressão que você disse até hoje, eu não esqueço, mas é a sua voz que ecoa. Graça é um favor imerecido. Mas é, e está certíssimo.
Graça é um favor imerecido. Uma vez a irmã Nancy falou isso, né? Eu sabia que era isso, lógico, mas não sei porquê, toda vez que eu leio a palavra graça, a voz da Nancy ecoa no meu ouvido. Favor imerecido. Muito bem, graça é um favor imerecido. Mas você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de me aprofundar nas palavras, né? Principalmente no grego, né? E hebraico, eu gosto de me aprofundar. E eu estava estudando essa palavra graça ontem à noite, desesperado, porque Deus não tinha falado nada para mim até então, né? Agora que ele foi falando lá de noite, eu estava aqui na festa dos diáconos, né? Pensando, Senhor, o que eu vou falar amanhã? Mandei um zap para Deus dizendo, Senhor, não tenho mensagem. Né? Depois que eu acabei o culto, fomos ali para comer um bolo delicioso, a parte de cima, de chocolate. Cadê a irmã Fátima? A parte de baixo era do pastor Juninho. Né? Então, para não ter briga. Estava comendo aquele bolo. Senhor, o que eu vou falar amanhã? O bolo está gostoso, chocolate bom. Senhor, o que eu vou falar amanhã? O que eu tenho para dizer para a igreja? Senhor, mande alguém, pelo amor de Deus, para falar alguma coisa. Alguma coisa que eu possa amanhã falar. Até que então surgiu essa frase linda que nós lemos no início, que é para os irmãos. E aí, tá, agora vou preparar a mensagem. Então, estudando, cheguei a esse ponto. E então, comi o doce, tomei meu refrigerante, comi ali aquele caldo maravilhoso. Quem fez está de parabéns. Que caldo gostoso, guardou para mim mais. Estou querendo. Né? E cada colherada era, Senhor, o que eu vou falar amanhã? Me diga, estou em desespero. Acontece, né, pastor José? Né, pastor José? Não acontece. E então veio essa palavra graça. Gente, fui ver essa palavra graça no grego. Favor imerecido que nós costumamos dizer, e é realmente. Mas a palavra graça também traz para você e para mim a seguinte ideia. Graça é tudo aquilo que te dá alegria, te dá deleite, te dá prazer, te dá como favor. Um favor imerecido. Você não merece, mas você ganha. Então você não merece, eu não mereço, nós não merecemos alegria, mas ganhamos alegria. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas nós temos um deleite de vida. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos prazeres nenhum, mas você recebeu prazer. E então, agora, diante disto, a pergunta vem, como alcançar essa graça? E não estou dizendo alcançar no sentido de ser salvo, porque, creio eu, todos aqui têm o Espírito Santo de Deus e são salvos. Vou dizer aquela expressão bíblica, se é que tendes. Né? Creio eu que sim. Então, mas o que eu quero dizer com o seguinte é, essa graça, como viver essa graça? Como praticar esta graça? Como desfrutar desta graça? Ok? Então vamos pensar aqui comigo. Primeiro, reconhecendo o nosso estado inicial. Lá no versículo 18, né? Eu queria chamar a atenção para esse versículo. Se puder, até põe aí, Felipe, para mim, fazendo um favor. No versículo 18, Paulo, ele coloca para a gente o seguinte, olha só aí. Consequentemente, diz Paulo, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Vamos lá. Essa expressão aí que Paulo usa, transgressão. Só voltar ao versículo, no início do versículo, Felipe, por favor. Transgressão. Essa palavrinha ali. A palavrinha grega escrita ali por Paulo de transgressão é desvio da verdadeira justiça. Nós nos desviamos da verdadeira justiça. Então, porque você e eu nos desviamos desta verdadeira justiça, resultou em nossas vidas na condenação. Você e eu fomos condenados.
A palavra usada por Paulo aqui para condenação, você vai entender aqui, não sou advogado e não entendo muito desse negócio, mas a gente estuda e a gente precisa entender. Chama-se sentença condenatória. Sentença condenatória. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Bom, assim todos nós fomos condenados, fomos sentenciados. Martelo bateu. Fomos condenados. Ok? E de todos assim, Paulo agora coloca uma comparação. Foi assim por causa do ato de um só homem lá atrás. Agora, ele diz que também um só ato de justiça, diz Paulo, por um só ato de justiça, a palavra aqui é aquilo que foi julgado, justo, de tal forma a ter força de lei. Ou seja, aquilo que foi julgado, você foi julgado como justo, absolvido e está decretado como força de lei. Vou dar um exemplo rapidinho. Se você um dia estiver diante de um tribunal e você for absolvido daquilo que está sendo acusado, quando o juiz bater o martelo lá, absolvido, ninguém mais pode dizer para você que você está errado. Você está isento daquilo. A outra parte pode recorrer, pode até ir para as instâncias superiores. Mas naquele momento, tchau, você está absolvido. Pode ir embora para casa. Né? É essa a ideia. Bom, por causa dessa força de lei, você não pode discutir, é o juiz que bateu o martelo, resultou na sua e na minha justificação, ou seja, ato que declara as pessoas livres de culpa. O martelo foi batido, você está isento de condenação, você está absolvido, ninguém pode mais dizer nada, pode ir embora para casa, porque você está livre de todas as culpas. Tá? E por causa disso você tem vida. Agora vamos explicar aquela palavra que eu falei antes, condenação, que sentença condenatória. O que é uma sentença condenatória? Vamos aprofundar essa expressão aí. Sentença condenatória é uma decisão proferida em um processo penal que estabelece a responsabilidade do acusado por um crime. Para que essa sentença seja válida, é necessário que estejam presentes alguns elementos fundamentais. Ou seja, o que prova que você é realmente culpado? 3 coisas. Primeira, materialidade do crime. Deve haver provas de que você praticou tal infração penal. E o que prova a você que você cometeu tal infração penal? Ou seja, você está condenado. O que prova você? Todo mundo calado? O que prova que você foi condenado é a morte. É a prova. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, e por causa do pecado, o pecado gera a morte. Então você tem em você a prova maior que ninguém pode contestar, que você vai morrer. Segundo, autoria. É preciso comprovar que o acusado praticou efetivamente o crime. Como é que você agora consegue provar que não cometeu um crime? Vou inverter agora. Se está sendo provado lá atrás que você realmente cometeu tal infração e essa prova é a morte, como você agora pode dizer que você realmente praticou tal pecado? Você não estava lá no Éden. Fisicamente, assim, você não estava lá no Éden. Então, como é que você me prova que você realmente não é um pecador? Verti. Olha que silêncio. Complicado, né? Mas eu provo que eu e você
temos, infelizmente, a prova da autoria. Você não peca? Você não erra? Você não falha? Pergunto eu, você não mente? Você não fala mal? Você nunca pensou mal de ninguém? Você nunca brigou com alguém? Você nunca entrou em discórdia com alguém? Você que nunca desejou a morte de alguém? Você nunca falou mal de alguém, ou principalmente de Deus? Então, essas coisinhas pequenininhas que a gente às vezes ignora, estas coisinhas mostram a tua autoria do pecado. Você fez. E não tem como discutir. Como eu falei, acho que foi semana passada, não me lembro se foi aqui que eu falei, ou com alguém que eu falei, não me lembro. Eu falei que aquela frase, ninguém vai ficar sabendo. Já viu essa frase? Né? Se eu não falei aqui, falo agora. E se eu já falei, repito. Alguém aqui já viu essa frase? Ninguém vai ficar sabendo? Né? E eu disse para essa pessoa, 3 pelo menos estão sabendo. Olha só, 3. Quem? Eu que fiz, você que falou e Deus que viu. 3, como ninguém vai ficar sabendo? Já tem 3 aí. E já é o suficiente para mostrar que você é o autor daquele crime. 3 estão sabendo. O próprio Deus viu. O próprio Deus escreveu. O próprio Deus registrou que tal ato, quem cometeu foi você e eu. Não interessa qual o ato, interessa que foi quebrada a lei, você cometeu um crime. E por último, culpabilidade. Qual a culpa que você tem por ter Adão comido do fruto proibido? Culpabilidade é aquela questão que é a intenção de cometer o erro, o pecado, o crime, ou a falta de cuidado. 2 coisas. Um crime pode ser de dolo, quando você tem intenção, e pode ser também de culpa, quando você tem participação, por falta de atenção, de cuidados devidos. Como é que você pode dizer para mim que você realmente é culpado? Culpabilidade. Como é que você pode dizer para mim isso? Vou repetir. Culpabilidade é a intenção de cometer o crime, a infração. Pergunto eu, você nunca pensou em um pecado e cometeu pensadamente aquele pecado? Não respire muito fundo para a pessoa do lado não perceber que você falou sim. Quem nunca idealizou o mal, mesmo sendo servo de Deus? Quem nunca falou intencionalmente algo que ofende, que mente? Quem nunca disse nada pensado e sabendo que era erro? Você pode não ter cometido os crimes absurdos, como o pessoal costuma classificar. Matar, roubar, destruir, adulterar e assim por diante. Mas pecados são pecados. Crime é crime. E, diante de Deus, tudo é igual. Nós é que costumamos classificar, os homens que costumam classificar, né? Para esse crime tantos anos, para esse crime não tem fiança, para aquele crime é assim e tal. Nós que costumamos classificar. Mas para Deus todos são iguais. Todos são pecados. Todos atos contra a justiça, contra a lei, é falha. Então pode ser aquela que você acha que ninguém sabe, como aquela que todo mundo viu, ou aquele que todo mundo viu. Tudo para Deus é a mesma coisa. Então eu digo, de novo, culpabilidade. Você tem culpa do pecado? Tem. Porque se você ama a mentira, mas não fala, ou se você fala, todos os dois estão errados. A Bíblia fala isso. Já leu aquele texto? Aqueles que amam e praticam a mentira. Né? A Bíblia fala sobre isso. Então, meu camarada, você e eu, nós antes estávamos sentenciados. Existia uma sentença condenatória sobre as nossas vidas. Você, literalmente, cometeu o crime, foi você que cometeu, não joga a culpa para outro, e existe aí a culpa logo condenada. Mas
Aí você vê a coisa bonita no negócio. Por isso que a Bíblia fala que não há um justo sequer, e todos pecaram e todos estão condenados à morte. O que é que entra o bonito da coisa? Entra Deus nessa hora. O advogado. Você conhece que o juiz, e no juiz no tribunal, não tirem de cabeça esse quadro, tem lá o advogado. Aquele indivíduo que você paga para te defender. Né? Só que com Deus você não paga nada, é de graça. Né? Ele que pagou para você. Olha que coisa bonita. Você não paga a Deus, não paga. Tem aquela expressão que você já deve ter lido. Venham, comprem sem dinheiro. Lembra desse texto? Pois é. Você não paga. Ele pagou. Jesus Cristo pagou. E nesse momento em que ele paga, como você fica? Absolvido. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema? Você não estava lá no Calvário, mas você foi justificado. Você herdou. Então vamos pensar um pouquinho nesse você paga. No versículo 21, põe aí para mim, fazendo um favor. O versículo 21, Paulo diz o seguinte: para que, como o pecado reinou a morte, na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Acompanhe comigo algumas palavras aqui interessantes mais uma vez. Primeiro ele diz, o pecado reinou na morte. Quando fala em reino, você pensa em quê? Quando fala em reino. Rei, isso aí, rei, autoridade. Manda. Tem poder sobre. Então você vê que, assim como alguém reinava na sua vida antes de Cristo, e esse que reinava era a morte, você tinha um dono, você tinha ali uma situação que não tinha como fugir. Pois é, você estava sob total controle e domínio de uma situação que se chama morte. A morte reinava sobre cada um de nós. E nesse poder vem então a justiça. Da mesma forma que ela reinava sobre você, comandava a sua vida para os delitos, infrações e crimes, vamos dizer assim, contra Deus, agora a justiça vai reinar. Deve de reinar. E quando eu digo reina, você tem agora um novo estado aprovado e justificado por Deus. Você saiu do total controle da morte e veio para o total controle da vida, justiça de Deus. Ou seja, o homem agora, por Jesus Cristo, tem novo rei. Que rei? O próprio Deus. A vida. Por isso que ele fala, reine pela justiça para conceder vida. Vida plena. Vida eterna. Então, aqui neste mundo, agora grave essa frase, já começamos a desfrutar essa vida. Não na sua plenitude, porque isso há de acontecer lá na frente, quando nós deixarmos esses corpos mortais contaminados pelo pecado e formos então glorificados em Cristo Jesus para viver eternamente na presença de Deus. Quando isso acontecer, morreu, acabou, deixa de existir o domínio da carne e do pecado, que nos leva também ainda, infelizmente, a cometer delitos contra Deus. Mas o nosso pecado foi pago, a tua dívida foi paga, como eu falei, por Jesus Cristo. Por isso Paulo fala aí que é mediante Jesus Cristo. É mediante, ou seja, através, por meio, a razão pela qual foi feita. Então agora em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, você agora tem um novo rei. Que rei? Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja como ele termina o versículo. Senhor. A palavra grega aqui é kurios. Senhor. Domínio. Rei. E agora, para concluir, versículo 20.
Como você vai viver isso? Como você vai viver isso? O que diz o versículo 20 aí? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou o quê? A graça. Essa expressão final, transbordar. Alguém não entende o que é transbordar? Senão eu explico. Hã? Isso aí. Você abre a bica, né? Cai no copo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até a hora que faz o quê? Transborda. Deus abriu a bica da sua graça, misericórdia e seu amor sobre cada um de nós. E chega um momento que essa bica derramando essas coisas, vai acontecer o quê em nossas vidas? Tem que transbordar. Tem que inundar o que está à volta. Outro dia eu esqueci a minha garrafa aberta lá em casa, enchendo, né? E ninguém viu, né? Adivinha o que aconteceu? A pia estava cheia d'água, estava nadando, tudo nadando lá, cheio d'água. Olha que lindo, né? Joguei água fora. É isso que Paulo quer dizer para você. Transbordar. E se você ler o que Paulo falou nessa carta, ele diz como exemplo, ele usa como exemplo Abraão. Abraão. Você já leu isso aí? Que foi justificado pela fé e não pelas obras. Abraão, olha só que coisa linda. Então vamos pegar Abraão e vamos ler lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Gênesis 2, 2. Olha que diz o texto. Gênesis 2, 12, 2. Gênesis 12, 2. Só 2. Farei de você um grande povo. Ou seja, vou abrir a bica sobre você. Tornarei famoso o seu nome. Até hoje o nome de Abraão ecoa tanto entre os muçulmanos quanto nos judeus. E fora desses países, como nós, por exemplo. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Ou seja, você vai transbordar de bênção. Vai transbordar daquilo que eu te der. A pergunta é, você tem transbordado das bênçãos e graças que Deus tem concedido a você? Você tem transbordado? Veja o ato de Cristo na cruz do Calvário, que você não estava lá e ele fez, e você hoje desfruta daquilo que ele fez, onde você foi justificado, perdoado e purificado. Agora você faz o que com isso? Faça o que com isso? Sabe aquele negócio quando você ganha um presente muito bom e você olha para aquilo e olha assim, o que eu vou fazer com isso? É bom, tá? Mas o que eu vou fazer com isso? Fazer o quê? Vai botar na gaveta? Tem gente que ainda faz o bom, né? Não serve para si, dá para outro. Tranquilo, né? Eu acho que ninguém nunca fez isso aqui, né? Ganhou um presente, achou lindo, muito obrigado, e depois deu para outro. Não serve. Né? Mas veja bem, tem que ter utilidade. Tem que ter utilidade. Deus transbordou na sua vida graças incontáveis, bênçãos inimagináveis. E o que você faz com isso? Não podemos fazer como aquele credor incompassivo fez. Quando o juiz chama ele para prestação de contas, condena ele porque ele estava em falta, cometeu um crime, tinha provas, estava lá o ato, culpado, e então ele suplica e o juiz diz, ok, tudo bem, eu perdoo a tua dívida. E aí ele, inundado daquela graça, o que ele fez com aquela graça? Jogou no lixo, isso mesmo, jogou no lixo. Porque ao sair dali, ele encontrando um seu igual a ele, um conserva, a palavra é igual a ele,
que devia pouco, que era possível de ser pago com um dia de trabalho, e ele esgana o cara. Paga, paga. E aí o que acontece com ele depois? Ele é chamado de volta de presença do juiz. Já que você fez assim, assim será com você também. Ou seja, causa e efeito. Se você é perdoado, perdoe. Se você é amado, ame. E mesmo se não for, da mesma forma ame. Da mesma forma perdoe. Da mesma forma viva. Transborde de graça. Sabe por que eu digo se mesmo não for? Porque Jesus Cristo toda vez é ofendido quando você peca. Lá na cruz do Calvário eu costumo dizer que a dor que Cristo sentiu não foi uma dor somente por alguns pecados, mas sim por todos os pecados que nós que o entregamos, que o recebemos como Salvador de nossas vidas, cometemos e que ainda cometeremos. Então, toda vez que você faz uma coisa errada, é uma martelada, eu costumo usar esse exemplo, é uma martelada que você dá lá naqueles pregos na cruz do Calvário. Cada vez que você faz alguma coisa errada, é um espinho daquele que foi colocado na cabeça dele que perfura o seu crânio. Cada vez que você peca, é uma esbofeteada que você está dando na face de Cristo. Toda vez que você peca, é um daqueles guizos que tinha nos chicotes que foram usados para chicotear Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cada momento que você erra é uma dor que aumenta no corpo de Cristo. Cada momento. Então você é culpado. Mas o que você fez para receber a graça? Nada, somente aceitou Jesus Cristo. Deixou que ele pagasse se fosse seu advogado. Portanto, agora, seja uma bênção. Seja uma bênção para todos que estão do seu lado. Seja uma bênção. Não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Faça você. Abraão foi bênção e é até hoje para você e para mim, inclusive. Porque por causa dele, pai da fé, você tem a salvação, porque ele lá atrás ouviu a voz do Senhor que dizia, sai da tua terra, da tua meio, da tua parentela, versículo 1, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Se tu uma bênção, diz Deus para Abraão. Então você seja uma bênção. Na vida de qualquer que sejam as pessoas. Porque assim você vai demonstrar que aquilo que você recebeu de Cristo está passando para frente a graça divina. Não jogue no lixo, porque as consequências são trágicas. Não desperdice, transborde para aqueles que estão ao seu redor. Que Deus possa nos abençoar. Que graça maravilhosa, né? Que Deus nos concedeu, né? Podemos cantar? Tem até a dica do hino, né? Isso aí.